aprendendo com a palavra comigo, às quinta-feiras, às 19 horas. Estamos estudando sobre escatologia, a doutrina das últimas coisas, tá? Falamos sobre o milênio, começamos a falar sobre a grande tribulação. Então você que tem a sua dúvida em relação ao livro de Apocalipse, mande sua dúvida para mim, tenho prazer em responder. Quem sou eu para responder tudo, né? A pergunta ficou aí, ó. Oi? Tem a pergunta aí? Tem. A segunda pergunta, vamos lá. Bruxaria, macumba e feitiçaria funciona? Encosto pega? Rapaz, e Ela aí? está perguntando, né, professor? E aí? E agora? Pega ou não pega? Pega? Pega. Pega? Se você não tiver, né, o Senhor Jesus, por exemplo, vamos botar o ímpio lá no mundão. Pega. Porque não tem proteção. Levítico 17, versículo 7. Vamos lá. Não oferecerão mais sacrifício aos ídolos em forma de bode, aos quais prestam culto imoral. Este é um decreto perpétuo para eles e para as suas gerações. É interessante que é um decreto perpétuo, ou seja, a vida toda. Então a gente tem que ter o seguinte em mente: a idolatria é vista como prostituição, e quem pratica está o quê? Se vendendo ao diabo. Paulo explica um pouquinho melhor. Deixa eu só avisar os ouvintes Sim. aqui, professor. Que a Diga. transmissão do Facebook está aberta, tá bom? Ô, glória. Aí quem quiser assistir pelo Face, Quem quiser me conhecer, né? quem quiser ver o professor, a transmissão pelo Facebook já está aberta, tá bom? Magrinho, careca. Amém. Vamos lá. 1 Coríntios 10, 20. Não quero, olha só, hein? Não quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios, e não a Deus. Não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura, provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo edifica. Interessante que há pessoas que participam da mesa do Senhor, mas também participam da mesa dos demônios. E aí? Ou serve a um, ou serve a outro. Em Êxodo, teve lá Moisés e Arão. Fizeram aqueles sinais, a gente via nos filmes e tudo mais, e o pessoal de Faraó também, né? Fizeram as mesmas coisas, né? Do capítulo 7 ao capítulo 12, os magos, eles repetiram os sinais, exceto um. Vou te mostrar na palavra. Êxodo, capítulo 8. Um sinal eles não puderam fazer. Por quê? Só pertence a Deus. Êxodo 8, verso 17. Vamos lá. Assim fizeram. E quando Arão estendeu a mão com a vara e feriu o pó da terra, surgiram piolhos nos homens e nos animais. Todo o pó de toda a terra do Egito transformou-se em piolhos. Mas quando os magos tentaram fazer surgir piolhos, por meio das suas ciências ocultas, não conseguiram. E os piolhos infestavam os homens e os animais. Os magos disseram a Faraó: isso é o dedo de Deus. Interessante. Criar do pó, só Deus, querido. O inimigo pode tentar. Mas criar do pó, somente Deus. Então, quem não tem a proteção de Deus, não é selado pelo Espírito Santo de Deus, pode sim ser tocado. Pode sim. Lembra de Jó? Não, e aquela mulher que andava curvada, que estava indo para o templo que foi curada, Jesus disse que aquilo... 18 anos. 18 anos, aquilo era um demônio. E aí? Era um demônio. A outra, a legião de demônios saiu e pediu para o Senhor, né? Então a gente vê que o inimigo, ele é sujo, ele vai tentar de todas as formas. Então cabe a mim, cabe a você buscar cada vez mais o que? O revestimento, ser selado pela presença do Espírito Santo. Aí entra aquilo. Se você é selado pelo Espírito Santo, nada vai acontecer, querido. Aí que vem chumbo grosso mesmo. Você acha que o inimigo está satisfeito de estar aqui, do Júlio estar aqui? Não está, né, Júlio? Porque a gente está pregando a palavra, a gente está ensinando a palavra, a gente está instruindo através da palavra. E na igreja é a mesma coisa. Nós temos o curso de teologia lá. Você acha que o inimigo está satisfeito de eu estar à frente de uma turma ensinando?
tirando dúvidas. Quem sou eu? Nunca me vi fazendo isso na vida. Mas Preparando, aprove a Deus que eu estivesse aqui hoje, estar de frente de uma turma, não somente pela rádio, mas também na minha igreja, também no aula já há 3 anos. Quantas pessoas já tiveram a oportunidade de sentar e aprender e hoje são pastores? Você está entendendo? Tem um aluno nosso lá, Júlio, com 72 anos, pastor de catedral da Assembleia de Deus. 1.200 membros sentado ouvindo a gente. Olha que coisa, olha o privilégio, a responsabilidade que é. Isso tudo é para a glória de Deus. E o inimigo não fica satisfeito, ele vem mesmo. Mas no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então, infelizmente, essa pessoa que não tem a proteção de Deus, infelizmente, a gente usa o exemplo da galinha lá em Mateus, se não me engano, não lembro agora o texto de cabeça. A galinha fica o quê? Com os pintinhos ali embaixo da onde? Das asas, né? Mas sempre tem um pintinho que é mais rebelde que quer sair. E a mãe, a galinha, ela muda o seu cacarejo, chamando ele de volta. E hoje, nos dias atuais também, Deus está com a sua mão estendida. Aí o filho sai. Deus está chamando, Deus está usando os seus vasos. Mas o filho não quer ouvir, é rebelde. E em cima tem quem? O gavião para pegar o pintinho. Satanás, amigo dos ares, buscando a quem possa tragar. Deus hoje está falando com você. Se você está nessa situação, está se sentindo afligido com o imposto, demônio, entidade, querido, nós vamos orar mais tarde, vamos repreender isso, mas você também tem que fazer o quê? Uma aliança com Deus, né, Júlio? Tem que fazer uma aliança com o Senhor e pedir a proteção. Porque se acontecer, somente com permissão de Deus, assim como foi na vida de Jó. Como diz a palavra, né? O corpo humano é a casa. Sim. Então o Senhor expulsa aquele mal que habitava na sua casa, no seu corpo. Correto. Mas se você não ocupar a casa com as coisas de Deus, com a presença de Deus, o que ocorre? Eles voltam, porque encontraram a casa vazia. E volta com 7 piores ainda. Imagina isso. Eles voltam piores para poder aumentar a resistência. Então, querido ouvinte da rádio, você que fez a pergunta, imposto pega, olho gordo pega, essas coisas funcionam? Funcionam, querido. Funcionam para quem está desprotegido espiritualmente, para quem está afastado do Senhor. Funciona como diz a palavra de Deus, porque o corpo, a casa, está desprotegida. Quando o anjo da morte passou no Egito, quais foram as casas que o anjo da morte não pôde atingir? Aquelas que estavam com o sangue do Cordeiro. Aleluia. O sangue do Cordeiro. Quando o anjo da morte via que aquela casa tinha a marca, o sangue do Cordeiro, ele não podia entrar, porque o Senhor estava ali. O Senhor estava no negócio. As casas que o anjo da morte passou e não viu o sangue do Cordeiro, os demônios entraram. Verdade. O demônio da morte entrou e ceifou a vida de todos os primogênitos do Egito. Eita. Então, querido, é fundamental que o sangue, naquela época foi o sangue, hoje é o Cordeiro de Deus. Aleluia. A palavra diz, é o Cordeiro de Deus, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, se o Cordeiro de Deus está com você, se a presença de Deus está com você, se Jesus está na casa, né, professor? Não tem olho gordo, não tem olho grande, olho pequeno, não tem inveja, não tem nada. Porque nós sabemos que essas coisas acontecem mesmo. As pessoas ficam com inveja de ver o teu casamento feliz, varão. As pessoas ficam com inveja de ver o teu sucesso. Aquilo que você batalhou para conseguir. Eu, com 37 anos, eu fui para o Senai. Então, eu trabalhava de manhã e trabalhava numa fábrica, quer dizer, muito cansativo, e à noite ainda tinha que encarar um Senai. Eu chegava em casa entre 11 e meia-noite todo dia para sair no outro dia, 5h15 da manhã. Meu Deus.
Então, o teu sacrifício, a pessoa que tem olho grande não quer ver, só quer ver o resultado. Sacrifício gera O resultado. resultado do teu sacrifício, aquilo que você lutou para conseguir. Olha a casa do rapaz, que casa linda, mas e o que ele passou com a esposa, com a família, etc., para levantar essa casa? É verdade. Não é, professor? E isso também, não só né, essa comparação, mas acontece também dentro da igreja. Porque às vezes você entra como um obreiro, você se dedica à obra e você cresce dentro da obra, dentro do ministério, e as pessoas, puxa vida, fulano já é um presbítero, fulano já é um pastor, já é um evangelista, e eu estou tanto tempo aqui. Mas e aí? Isso acontece ao invés da igreja? Acontece, querido. Acontece muito. Hoje eu estou, digo estou porque o único que eu sou é o Senhor. Eu estou como presbítero e capelão da minha igreja. E tem pessoas que, quando eu entrei, já eram diáconos e continuam diáconos. E aí? Graças a Deus que lá não tem isso. Graças a Deus que não tem. Porque o chamado, o propósito de Deus para cada um, querido. É aquilo que Jesus disse. No reino de Deus, a vara só dá fruto se tiver nele. Enxertada nele. Tem que estar conectada nele. Senão não vai. Senão não vai. Na carne vai, mas eu vou te dizer, na carne vai? Vai. Vai. Oh. Vai. Mas eu vou te dizer uma coisa. Você pega o trigo, professor, que são aqueles que nasceram do Espírito, aqueles que estão conectados com a videira, esmaga o trigo e ele vai virar pão. Sim. Pega o joio, aqueles encostos que se encostaram ali, Que é parecido com o trigo. que é parecido com o trigo, esmaga o joio para você ver, ele vai virar veneno. Sim. Então deixa crescer junto, é joio e é trigo, deixa crescer junto. Lá na frente, o pai vai separar quem é quem. Vai chegar diante do Senhor, eu expulsei demônio, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Jesus vai dizer, eu nem te conheço. É verdade. Teu nome não está no meu livro, você não está na videira. Verdadeiro. O teu ramo não está conectado na videira. Aparta-te de mim para o fogo eterno. Nossa. Forte, né? Mas é real. É real, porque a diferença entre o joio e o trigo, né? Que um não se prostra. O joio não se prostra. O trigo, ele se encurva. E o servo verdadeiro, ele se prostra aos pés do Senhor. Aos pés do Senhor. Quando tem um rebanho, o pastor está lá, né? No aprisco, é uma única porta. Aí ele abre as pernas, e a ovelha vem passando pelo meio das suas pernas. Sinal de submissão. Mas sempre tem um bode no meio. Sempre tem. E ele separa. Sempre tem. É quem desiste, reclama. E quem confia, clama. Oh, glória. A ovelha aceita o sacrifício. O bode berra. Essa aqui é a diferença. Eita. É que o bode berra. Na hora do sacrifício, na hora do aperto, vai berrar. Vai largar o pastor na mão. Vai dar uma banana para o ministério, vai sair fora. Vai berrar. Então, querido, você não tem que ter medo de demônios. Tá? Deixa eu te dizer uma coisa aqui, ouvinte da Rádio Cristo Chama. Você tem que ter medo de perder tua salvação. Você tem que ter medo de sair desse mundo sem o teu nome estar escrito no santo livro da vida. É verdade. Tá bom, querido? E Jesus também disse isso, né? Disse, os discípulos ficaram contentes, porque viram que os demônios se submetiam a eles por causa do nome de Jesus. E o Senhor falou, peraí, não é por aí. A coisa mais importante é buscar o reino dos céus em primeiro lugar. Aleluia. E todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Manda a trombeta soar, né? E aí? As pessoas hoje estão muito apavoradas com essa questão do novo vírus e tudo mais. Mas e aí? Mas a palavra de Deus, ela está se cumprindo. Qual é a terceira pergunta, né, Vamos professor? à terceira pergunta. Vamos lá. Vamos lá. Mas rapidamente, falando sobre isso aqui, ó, Mateus 24, 4. Cuidado
que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino haverá, está falando do futuro, fomes, terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então, querido, tenha medo não. Tenha medo não. Deus está no controle de tudo. A terceira pergunta viver com alguém é fornicação? E aí? É. Viver com alguém é fornicação? Diz a palavra que é. Hebreus capítulo 13, versículo de número 4. O propósito da palavra não é esse. Não é isso. Senão é fácil, um olha para o outro e já está tudo certo. Não precisa compromisso, não tem relacionamento, é só carne. E aí, lá no começo, vai para Gênesis para você ver. Lá no comecinho o que aconteceu. Eles não queriam compromisso com o Senhor, eles só queriam carne, e o Senhor falou, não vou participar disso. Não vou participar disso. Porque nós devemos respeitar as leis dos homens. Hebreus 13, 4, o casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Tem a lei de Deus, mas também tem a lei dos homens. Romanos capítulo 13, versículo de 1 a 9. Olha aqui que está dizendo. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o Deus o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas, se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. Então, querido, a gente tem que fazer o que é certo. Precisamos de um arrependimento, porque antigamente não tinha a lei. Estou falando bem lá atrás. Então, o que configurava o casamento? Era o sexo. 1 Coríntios, capítulo 6. Olha aqui. 1 Coríntios 6. A gente tem um entendimento mais amplo da coisa. Versículo 18. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmo? E aí? Tem outro texto, em Efésios, capítulo 5, versículo 3. Entre vocês não deve haver nem sequer menção da imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Fornicação do grego, Júlio, porneia, pornografia, filme pornô, vem do grego. Então, esse termo se refere ao quê? Toda sorte de imoralidade sexual e pode indicar adultério, fornicação, prostituição, pornografia. Olha o texto aqui, Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7, versículo 21. Pois no interior do coração do homem vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, homicídios, adultérios, cobiça, maldade, engano, devassidão, inveja, calúnia, arrogância e insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Aí a pessoa não quer casar, Júlio. Tem um caso desse lá com um aluno meu. Ele veio conversar comigo. E aí, varão?
A mulher não quer casar. O que eu faço? Ela é de uma outra denominação, ele é da minha denominação, e está nesse impasse, e a mulher não quer casar. Ele vai em fornicação. Falei para ele, ou vocês se acertam, se casam, ou vocês conversam. Vocês têm que dar um ponto final nisso. Porque há bênçãos que estão travadas. E se for ver pela lei de hoje, não, porque se não der certo, separa. Engano, tá? Vai pesquisar na lei, quando a pessoa está vivendo maritalmente, ou está somente amigada, tudo que vocês conseguirem juntos nesse período, a pessoa ela pode entrar na justiça e pedir parte disso aí. É chamado de separação de bens. Então, não estou casado no papel, não sei o que se separar, cada um para o seu lado. Não. Pela justiça, pague-se o preço também. Você não pode ficar com a sua vida espiritual parada. Justamente. Em risco, porque o seu companheiro se recusa a casar. Justamente. Ele não quer acertar a situação e isso vai te causar problema espiritualmente. Muito. Então o que você tem que fazer é tomar a sua decisão, varão. Você tem que decidir. Tá bom? Você tem que escolher um caminho e, diante de sua decisão, seguir em frente. Vai firme na sua decisão. Se você for em direção ao céu, Deus é contigo. Deus é contigo. Você tem aí a palavra que vai te orientar e vai te mostrar que Deus é contigo. Porque você tomou a sua decisão. Porque Deus faz o impossível e o impossível. O absurdo ele não faz. O que é o absurdo? É você querer que ele faça aquilo que você tem que fazer. Baixar você pode, abrir caminho com Deus. Abrir caminho com Deus. Eu tinha um tio meu, ele já faleceu, ele foi casado com a minha tia, casado não, morou junto, 40 anos. Irmãos casados. E aí? Por que não casa? Tem casamento gratuito, querido. Tem casamento gratuito. Então, no caso, se não quiser, é só ir lá no fórum, pedir a declaração de pobreza, você vai no cartório e dá entrada. Professor, para quem não quer, tudo é problema. Tudo é problema. E para quem não quer, nada é problema. E para quem quer, nada é obstáculo, nada é problema. A pessoa vai atrás do seu objetivo, corre atrás e casa mesmo. Quer acertar a sua situação, vai casar mesmo. Acabou o problema. Acabou o problema. E aí? Agora, quer dizer, você fica com medo de perder o parceiro, a verdade é essa. Aí faz a vontade dele. Exatamente. Você prefere fazer a vontade dele do que viver de acordo como a palavra te orienta que você viva para que você possa alcançar a sua salvação. Varão, vai chegar momentos na sua vida que você vai ter que tomar a sua decisão, você vai ter que escolher um lado, querido. Porque a palavra diz que ninguém pode servir a dois senhores. Lemos o texto aqui, né? Exato. Você vai agradar um e vai desagradar o outro. Então, um senhor quer que você fique em fornicação. Um senhor quer. Pode continuar como você está, porque casar, amigado com fé, casado é. Isso está na Bíblia de Satanás, capítulo 1, versículo 1, tá bom? Na Bíblia de Satanás, amigado com fé, casado é. Na Bíblia de Satanás, capítulo 1, versículo 2, todos os caminhos levam para o Senhor. Meu Deus. Só que na palavra de Deus não diz isso. Então você tem que escolher um lado, querido. Jesus é o caminho. Se você fez a pergunta, se você encaminhou a pergunta para a rádio, é porque o Espírito Santo já está incomodado dentro de você, querido. Se você não percebeu, eu estou errado, professor? Tá não. O Espírito Santo já está incomodado com essa situação. E Deus está esperando uma decisão sua para que ele possa desenrolar o rolo de propósito que ele tem na vida do Senhor. E as bênçãos também, né, Júlio? Que acaba fora da entrada. Não tenho condição, o pastor não quer fazer? Eu faço teu casamento. Você que mandou a pergunta, é só ir lá, vai no fórum, pega a declaração, a famosa declaração de pobreza, dá a entrada no cartório e me liga que eu faço teu casamento.
Porque no mundo, pega essa palavra, bota no seu coração. A gente tem que adiantar aqui o programa, porque só temos 2 horas e ainda vai entrar a mensagem. Tá bom, querido? Esse assunto, se a gente continuar aqui, vai rolar. É bom. Vai rolar. Então a gente tem que dar essa pincelada por cima. Ficou bem explicado. Mas estamos te orientando no sentido de que você resolva isso, varão. Resolva isso, que a tua situação diante de Deus está errada. Tá bom, querido? O mundo é assim mesmo. Tá tudo certo, pode tudo, sim, já conhece hoje, está na cama amanhã, mas diante de Deus não é assim não, tá bom? Legalmente também. As coisas de Deus não é assim não. Paulo disse que se você não tem condição de viver sozinho, se você está muito abrasado, se você está que nem um Homem-Aranha subindo pelas paredes, então você procure um casamento. Tá bom, querido? Eu tenho um amigo diácono, ele casou em 3 meses. Namorou, noivou e casou. Casado, feliz, já está com o segundo filhinho, já está com um casal. Legal. Mas eles casaram sem nada. Só tinha uma arara para pendurar as roupas e um colchão. E foram levando. Se tiver colchão, alguma coisa para pendurar roupa, um fogão, um bujão de gás, umas panelas, dá para ir, não dá, professor? Dá para começar, não dá? Antigamente era. Antigamente era fogão de lenha. E aí? Mas o amor é tudo, né? Isso aí. O amor... E só para corroborar, eu estava fazendo uma pesquisa, a questão do adultério, tem a ver também, né? Fornicação, adultério. Adultério não é mais crime. Desde 2005, sabia disso? Não, pula, vamos falar sobre isso. 4ª pergunta, vamos lá, professor. Solta o rolo. Os mortos estão dormindo? Eu não sei quem mandou essa pergunta. Os mortos estão dormindo? E aí? Estão ou não estão dormindo? Eu dei uma aula, a gente está dando escatologias quinta-feiras agora, né? E eu cheguei a falar sobre esse assunto também. Então vamos lá. Os nossos amigos TJs, eles ensinam que sim. Tá? E TJ é o quê? Explica para os ouvintes. Vamos lá. Testemunhas de Jeová. Conhecido como TJ. Que somente, né, na volta de Jesus vai haver ressurreição. Olha o texto que eles usam aqui. João capítulo 11, versículo 11. 11. Depois disso, prosseguiu dizendo, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam, Senhor, se ele dorme vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte. Claramente, Lázaro morreu. Está dizendo de morte. Ele usa esse texto, né, João 11:11, João 11:14, né, e outro texto que usa também para dizer que estão dormindo, 1 Tessalonicenses 4:13. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Ou seja, quando fala na questão da morte, usa muito a questão do sono. Mas e aí? É base? Não, não é base para dizer que estão dormindo. Sabe por quê? Vou te mostrar dentro da Escritura. 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo de número 5. Olha o que diz, versículo 8. Vamos lá. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que há por vir. E aí? Entretanto, o quê? Plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar no Senhor. Forte, né? Temos, pois, confiança e preferimos estar ausente do corpo e habitar com o Senhor. Como é que você habita com o Senhor dormindo? Como é que Paulo pode encontrar com o Senhor, né, depois da sua morte, se ele estivesse dormindo? Vamos em outro texto aqui, Mateus 17, versículo 3. Isso a gente mostrando dentro da palavra, tá? Não é do que eu acho, não. Vamos lá. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias, dormindo com Jesus. Não, conversando com Jesus. Como é que alguém dormindo consegue conversar, Júlio? E aí? A pessoa fica como? Moisés foi morto.
próprio Senhor o sepultou, né? Deuteronômio 34. Mas Elias ele foi levado vivo. Mas Moisés estava morto. Mas eles apareceram fazendo o quê? Conversando. Então, a morte é o quê? É um sono? Não. É uma passagem. Né? Eles estão dormindo? Não estão dormindo, queridos. Né? Elias não sofreu o dano da morte. Moisés sim. Então, apesar de não termos mais detalhes, né, sobre esse assunto, a Bíblia não esclarece, são muitas coisas que a gente não vai ter muito esclarecimento, né, que a Bíblia às vezes fala muito pouco sobre isso, né, não tem muitos detalhes, mas tem um texto bem interessante, Apocalipse capítulo 6, versículo 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz. Como é que alguém dormindo clama a Deus? Estão dormindo? A resposta é não. Não. A resposta definitivamente é não. Estou te mostrando o texto. Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra em vingar o nosso que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser estão acordados, muito bem acordados, queridos. A questão da morte é um assunto bem interessante, né? Você, infelizmente, se não pôde ouvir a aula de quinta-feira, eu posso depois te encaminhar ela, tá bom? Então, sim, eles estão acordados. Com todo respeito aos nossos irmãos testemunhas de Jeová, né? É a opinião deles, respeitamos, são gente boa, são legais, mas eu discordo. Olha só, querido, a opinião segundo fulano, a opinião segundo Beltrano, isso aí para Deus não muda nada. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, ele é o pão da vida, ele é a luz do mundo. Então vamos ver o que o caminho falou? O que ele disse para o ladrão que estava ao lado dele? Ainda hoje você vai estar comigo dormindo? Ainda hoje você vai reencarnar? Ainda hoje eu vou te colocar no purgatório? Ainda hoje você vai dormir? Não. Ele disse, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Então, enquanto o céu não foi inaugurado, a cidade santa ainda não foi inaugurada, as almas daqueles que dormem, lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, estão no paraíso. Segundo a palavra do Senhor Jesus. Tá bom, querido? Mas o Senhor não disse para o outro ladrão, você vai estar comigo no paraíso. Para onde ele fez? Eu vou dizer que nem o profeta diz, Senhor, tu sabes. Tá bom? Para mim ficar livre dessa? Saí bem, professor? Saiu bem. Saí? Saiu bem. Senhor, tu sabes. Só sei que o Senhor levou para o paraíso e disse, ainda hoje o Senhor vai estar comigo. Para o outro, o Senhor não disse nada. Então, querido, você tem que pegar o exemplo daquele rapaz que reconheceu que era pecador, reconheceu que estava diante do Filho de Deus, reconheceu seus pecados, pediu perdão ao Senhor Jesus e ainda pediu ao Senhor uma oportunidade. Lembra de mim, Senhor, quando o Senhor entrar no teu reino. Quer dizer, eu reconheço o Senhor como rei. Está crucificado, mas é rei. Está sujo, mas é rei. Está maltratado, mas é rei. Cuspiram nele, mas é rei. Está todo desajeitado aqui, mas é o Filho de Deus. E isso, o estado físico dele não mudou nada. Ele continua sendo quem ele diz que é, o Filho do Deus Altíssimo. Tá bom, querido? Bota essa palavra no seu coração. Se tu está desviado, volta.
volta enquanto há tempo. E estamos na dispensação da oportunidade, estamos na dispensação da graça, e tudo que o Senhor falou que ia acontecer anteriormente, aconteceu. Aconteceu. Então não perca esta oportunidade. Se você se aborreceu, se você está desviado, se você tinha dúvidas, querido, a dúvida não pertence ao Senhor. A dúvida não é de Deus. Tá bom, querido? Porque aquele que duvida é como a onda. Vem uma pessoa no ouvido dela, papapá, de um lado ela acredita. Aí vem outra pessoa no outro ouvido dela, do outro lado, vai papapá, ela acredita. Você vai ficar com quem, querido? Com a atitude do ladrão que estava de um lado ou com a atitude do ladrão que estava do outro? O outro só queria se safar. Ah, se tu é filho de Deus, desce daí e tira a gente também. O propósito do Senhor não é esse, não. O propósito do Senhor não é esse, não. Jesus não veio para quem está bom, ele veio para quem está doente. Ele veio para as ovelhas perdidas da casa do Pai. E aquele rapaz se portou como uma ovelha perdida diante do pastor da sua alma. Essa é a atitude que você tem que tomar, vaso. Essa é a atitude que você tem que tomar, varão. Não olha para quem te fez mal, não olha para a circunstância, não olha para nada, bota a sua fé no Senhor. Se arruma amanhã, toma um banho, retorna para os caminhos do Senhor, volta para a casa do Senhor, se apresenta ao seu pastor. Se você saiu mal, pede perdão. Se for preciso, pede perdão para a igreja. Se o pastor falar que você tem, pede perdão para a igreja, pega o microfone e pede perdão para a igreja, porque é melhor você entrar no reino sem um braço, sem um olho, sem uma perna, do que ir com o corpo todo para o inferno. Aleluia. Viu, vaso? Viu, querido? Obedeça a palavra do Senhor, dê voz ao Espírito Santo, porque a voz que veio do céu e disse o quê? Esse é o meu filho amado, é ele que vocês têm que ouvir. Então escuta a voz de Deus que está bradando forte no teu coração nesta tarde. Escuta a voz do Senhor que está bradando forte no teu coração através dessa programação. Não tem nada perdido, você ainda não foi julgado, você não foi condenado. Enquanto tem vida, tem esperança, porque a palavra diz que o Senhor não é Deus de mortos, porque quem morreu acabou a sua história, acabou a oportunidade, acabou a sua passagem, acabou. Mas para quem está vivo, ainda tem todas as oportunidades que você pode precisar. Querido, faça um concerto, faça uma aliança, faça um voto, volte para os caminhos do Senhor. Esse mundo não tem nada para oferecer para ninguém. Esse mundo, essas estruturas, hoje você pode observar, está tudo ruído, professor, está tudo falido, está tudo mascarado. A única coisa que está de pé diante de tudo que está desmoronando é a igreja do Senhor Jesus. Tome a sua decisão, seja sábio na sua decisão e caminhe a passos largos rumo à sua salvação. Professor, se eu começar a falar, vai embora. Então, quinta pergunta, rapidinho, vamos lá. Jesus mandou dar o dízimo. Jesus mandou dar o dízimo? Não mandou dar, mas também não disse nada que não era para dar. E aí? Eu tenho uma... Se for falar isso aqui, a gente vai passar das notas. Não pode passar não. Né? Mas rapidamente, a gente vai entrar no curso de teologia nosso, vai ter uma aula de dízimos e oferta, e eu vou abordar um pouco melhor sobre isso. Hebreus capítulo 9, versículo 15, já está aberto aqui. Ó. Por essa recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez. Agora, Mateus 5, 17. Não pense que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que
tudo que se cumpra. Aí tem um texto que é muito citado para dizer, Mateus 23. Mateus 23, 23. É um texto que é muito usado. Vamos lá. 23. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas. Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Ah, Jesus mandou dar o dízimo, está aqui, é Novo Testamento. Mas quem dividiu a Bíblia em Novo e Antigo Testamento? Os romanos. Você conhece uma pessoa chamada Marcião? Você conhece um camarada chamado Teodósio? Eles manipularam a Bíblia. Que isso, professor? Heresia? Não, querido. A nossa Bíblia ela tem muitos erros. Estou falando isso, nossa Bíblia, que está aqui, ó, sendo na minha mesa. Não estou falando da original, não. A original não tem erro nenhum. A nossa tem muitos erros. Não se espanta, não. Quem faz teologia comigo, eu jogo aberto. Tá? Você, não existe a palavra nova ou nova aliança. É, nova ou novo testamento. E sim, aliança. Aqui, se você. Eu estou falando, não temos tempo para isso. Vou falar dízimo, oferta, não tem tempo para isso. Tá? Tem um texto aqui, ó, Tiago capítulo 2. Tiago, deixa eu ver aqui rapidamente. Hebreus, Tiago 2, verso 10. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em um ponto, torna-se culpado, né, de quebrá-lo inteiramente. E aí, querido? Você que tem a prática, assim como eu tenho, o Júlio tem, de devolver a 10ª, que tudo Deus coloca nas nossas mãos, é a primícia. Continue fazendo, querido. É a primícia. Deus só tem a te abençoar com isso. Não caia no erro, não vou não. Querido, como é que mantém templo funcionando, aberto, com estrutura toda, sem dízimo, sem oferta? Fala para mim, Júlio. Não, e o Senhor disse, fazei prova de mim. Justamente. Se eu não vos abrirei as janelas do céu e derramarei bênçãos sem medida sobre a sua vida. Porque o Senhor não está preocupado com o tamanho, a quantidade do seu dízimo. Com certeza. Ele está preocupado com o tamanho da sua fidelidade. Onde está a nossa confiança? Aonde está a sua confiança? Se está na lotérica, não é? Se está no Telecena, se está no Papa Tudo, sei lá, onde é que está? Ou se está no Senhor. A minha está no Senhor. Exatamente. Se fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Exatamente. Sobre o pouco te colocarei. O Senhor chamou o cego, cuspiu e fez uma lama, botou nos olhos dele. Certo. E disse, agora você vai no tanque de Siloé e vai se lavar. Para quem estava ali perto, observando a cena, pensou o seguinte, piorou a situação dele. Porque ele era cego e agora ainda está cheio de lama no olho. Mas ele obedeceu. Sim. E se você fizer do jeito que o Senhor mandou, se você obedecer a palavra do Senhor, o resultado vai dar certo. E tem você me fez lembrar agora. É bênção. Vai dar certo. Quando o povo tá bom, querido? Então faça isso, pratique isso. Tá bom? Fica esses inimigos do dízimo falando um monte de bobagem na internet. Esses caras não ganham uma alma para Jesus. Entra a cabeça, não. Esses caras não ministram uma palavra que vai de encontro a uma vida, uma alma que está sofrendo, uma pessoa que está desesperada, com uma doença terminal. Esses caras não liberam uma palavra para quem está com crise de depressão ao ponto de cometer um suicídio. Esses caras não liberam uma palavra para um pai de família que está desempregado, cheio de problema dentro de casa. Esses caras não liberam uma palavra para uma família que um filho saiu de casa e não voltou, para uma filha que se envolveu no mundo das drogas, de uma filha que se encontra nas mãos de traficantes na vida errada. Esses caras não liberam uma palavra de apoio, uma palavra de vida. Eles só liberam palavra de morte. Eles só liberam palavra que vai te botar para baixo. Eles são os inimigos do dízimo. Agora, eu vou te dizer uma coisa. Você lembra aquela passagem que o Senhor comparou? Eles são como abutres. Sabe o que o Senhor estava querendo dizer? Eles só se alimentam de coisa morta.
Eles só se alimentam de coisa podre. E dentro deles não tem vida, dentro deles só tem morte. Esse povo caiado, né? Para que eles vivam, eles precisam da desgraça alheia. Então são esses combatentes do dízimo que se encontram hoje espalhados por toda a internet. Por que eles, se ele não é dizimista, por que ele está preocupado com o teu dízimo, varão? Pensa bem, querido. Pensa bem, professor. Verdade. É uma reflexão, não É é? uma reflexão. Então tá bom. E deixa ele honrado. E deixa ele honrado também, em nome de E Jesus. só vou lembrar rapidamente. Mas tem que ser bem rapidamente, tá? Rapidamente. Lembra Ok. do povo? Fez o quê? Mandou eles voltar. Tá bom, eu me Depois lembro deu o sim. quê? Tá Uma bom. benção. Tá, eu me lembro sim. Tá bom, tá, tchau. Vamos escutar um louvor. É rápido, né, amigo? A conta é bom. Aí, ó. Muito bom. Vem ficar comigo. Tá bom, professor? Ótimo. Plano divino através do século. Muito bom. E barato. Se apaga, Mas pode tirar o olho desse é meu, tá? mas quando Eu tenho lá também. Tem lá também. és Aí, tá top demais, cara. Mata muito top. tu és a própria vida. Se um dia me faltar os amigos, se um dia em trevas transformar-se a luz, então eu saberei que estás comigo. Jesus, Jesus, Jesus. Senhor, vem ficar comigo. Pra onde irei eu sem ti? Só tu tens a vida eterna. Só tu, Senhor Jesus, faz-me tornar. Se vens o mar em tudo se transforma. Se vens, Senhor, se vens, não há mais dor. Se vens, um paraíso em mar se forma. Jesus, Jesus, Jesus. Senhor, vem ficar comigo. Atende ao anseio meu. Meu Jesus.